Se você quer aprender a fazer essa linda bolsa de crochê com fundo quadrado, uma bolsa de crochê perfeita no barbante número 6, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te ensinar o passo a passo completo para você fazer essa bolsa linda, fácil e rápida de crochê. Antes de começar, eu sou a Suelen Pontes e eu peço que você se inscreva no meu canal, ative o sininho e deixe seu joinha aqui embaixo. E para a nossa aula de hoje, nós vamos utilizar aqui 3 tipos de cores. Vocês me pediram e eu trouxe para vocês. Vamos usar aqui, vocês podem usar as cores que vocês quiserem. Eu vou ensinar aqui em 3 cores para vocês usarem a criatividade e fazer do jeitinho de vocês, tá? Todos os materiais estão aqui na descrição desse vídeo, então você clica no link aqui do material na descrição do vídeo para você comprar e receber no conforto da sua casa. Aplica o cupom de frete grátis que sempre tem na Shopee, procura lá, aplica o cupom para você não pagar frete e economizar na sua compra. Gente, eu vou usar aqui o Eco Brasil na cor 47 castanho, a Tex é 885 e é um barbante número 6. Da mesma marca, eu vou usar a cor 05 verde musgo, tá? E eu vou usar o Natural Euro Roma. É o barbante número 6 também, ó, a cor cru 8/12, mas é um barbante número 6, tá bom? Ó, Atex 881. E eu vou utilizar aqui agulha 3 milímetros. Também vou usar tesoura e agulha de tapeçaria. Nós vamos iniciar o nosso trabalho com correntinhas. Vamos dar a nossa laçada inicial. E vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vamos entrar aqui na primeira corrente, laçamos o fio e vamos fazer um ponto baixíssimo. Vamos subir 1, 2, 3 correntinhas. Vamos laçar o fio e aqui dentro desse mesmo espaço, vamos fazer um ponto alto. Vamos laçar o fio dentro do mesmo espaço, mais 2 pontos altos e vamos ficar com 4 pontos altos. Vamos fazer 2 correntes, 1 e 2. Vou laçar o fio e aqui dentro do mesmo espaço, vou trabalhar 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. Vou repetir 1, 2 correntes e 4 pontos altos. Nós vamos fazer 4 grupinhos de 4 pontos altos e 2 correntes. Fiz aqui, ó, 1, 2, 3, 4 grupinhos de 4 pontos altos e 2 correntes. Quando eu fizer o meu quarto grupinho de 4 pontos altos, eu vou fazer apenas uma corrente, vou laçar o fio, vou vir aqui no meu ponto alto e vou fazer um meio ponto alto, desse jeitinho aqui. Agora nós vamos entrar aqui dentro dessa quina
Vamos laçar o fio e vamos fazer um ponto baixo e uma corrente. Então, temos aqui o nosso primeiro ponto alto. Vou laçar o fio dentro desse mesmo espaço, vou fazer um ponto alto. Já estamos aqui na nossa segunda carreira. Vou laçar o fio e no primeiro ponto alto aqui, eu vou trabalhar um ponto alto. Laço o fio, no próximo ponto, faço um ponto alto. E eu vou fazer um ponto alto para cada ponto do meu quadradinho de base, até chegar na minha quina. Cheguei na minha quina, vamos trabalhar 2 pontos altos, duas correntes e 2 pontos altos. Vocês vão repetir toda a volta, ponto alto em cima de ponto alto, e nas 4 quinas, 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Fiz aqui toda a minha volta e cheguei aqui no meu canto, onde eu fiz 2 pontos altos e já tinha os 2 pontos altos, porque foi aqui que eu iniciei a minha carreira. Vou fazer uma corrente, vou laçar o fio, vou vir aqui no ponto alto e vou fazer um meio ponto alto. Ficou desse jeitinho aqui o nosso quadradinho. Nós vamos inserir a agulha aqui no meio, ó. Vamos laçar o fio, vamos fazer um ponto baixo e uma corrente. E aqui nós fizemos um falso ponto alto, tá vendo, ó? Laço o fio no mesmo espaço, eu faço um ponto alto. E agora, daqui para frente, até o tamanho que você quiser fazer de bolsa, não sei o tamanho que você vai querer fazer do fundo da sua bolsa, você vai repetir ponto alto em cima de ponto alto, e nas quinas você vai fazer 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Você vai trabalhar o seu quadradinho até o tamanho que você quiser para o fundo da sua bolsa. O meu, eu vou fazer aqui para mostrar para vocês até completar 10 carreiras. Eu fiz 10 carreiras, mas vocês podem fazer o tamanho que vocês quiserem. Eu ainda não finalizei, vou finalizar aqui com vocês. Uma corrente, laço o fio, passo aqui no ponto alto, laço e faço um meio ponto alto para a gente poder sair aqui na nossa quina. Então, eu tenho aqui 10 carreiras. Vamos relembrar? Vocês vão repetir ponto alto em cima de ponto alto e na quina 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Vão repetir toda a volta até chegar ao tamanho que vocês quiserem. Essa base ficou aqui. Caso você queira fazer num barbante mais fino ou num barbante mais grosso, para chegar a este tamanho, 28 centímetros por 28 centímetros, tá bom? Então, a nossa base ficou aqui com 28 centímetros. E agora nós vamos marcar os 4 pontos aqui do meio. E deu aqui, ó. Aqui estão os 4 pontos, aqui ficou com 18 pontos e aqui 18 pontos. Então, em todas as carreiras, vamos contar 18 pontos e vamos pular os 4 do meio aqui,
tá bom? Então, vamos lá. Vamos continuar com o verde nessa carreira. Vou inserir a minha agulha e fazer o meu falso ponto alto. Laço o fio dentro do mesmo espaço, um ponto alto. E agora vou trabalhar 18 pontos altos. Isso se você fez a mesma quantidade de carreiras que eu. 2, 4, 6, 8, 10 carreiras. Se você fizer mais carreiras, você sempre vai pular os 4 pontinhos do meio para fazer o tamanho que você quiser. Só você contar números iguais para cada lado e pular os 4 pontinhos do meio, que vai dar certo no tamanho que você quiser. Então, vou fazer aqui 18 pontos. 1, 2. Quando chegar no meu 18º ponto alto aqui, que eu vou seguir fazendo, eu volto com vocês. Só uma coisa antes de continuar. 18 pontos sem contar com esses dois, tá bom? Porque, ó, 18 pontos é daqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, tá bom? Não contamos esses dois aqui que fizemos, ó. Agora, nessa carreira, além desses dois, contamos mais 18. Então, vamos ficar com um total aqui de 20 pontos antes dos nossos 4. Fiz aqui, ó, os 2 pontos altos aqui da minha quina e mais 18 pontos. Cheguei aqui onde marquei os 4 pontos, vou laçar o fio e vou contar. 1, 2, 3, 4. No 5º ponto, eu vou inserir a minha agulha e vou fazer um ponto alto. Vou laçar o fio e vou fazer um total de 18 pontos altos e mais 2 pontos altos aqui dentro. E aí, nós vamos repetir toda a volta, tá? Eu vou fazer mais uma vez com vocês. Então, pulei os 4 pontos, eu vou fazer aqui ponto alto em cima de ponto alto, que vai ter um total de 18. E quando chegar aqui na quina, eu volto com vocês. 18 pontos após pular os 4 aqui trabalhados. E agora, nós vamos fazer aqui a nossa quina. Dentro desse espaço, sempre vamos repetir 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Agora, vamos trabalhar 18 pontos altos, um ponto em cima de cada ponto da carreira anterior, e eu volto com vocês quando tiver feito os meus 18 pontos. Fiz os meus 18 pontos além dos pontos da quina. Vou laçar o fio e vou contar. 1, 2, 3 e 4. No 5º ponto, eu insiro a agulha e faço um ponto alto. E aí, eu vou prosseguir com repetições por toda a minha volta. Faço a quina, 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Faço 18 pontos, pulo os 4 pontinhos do meio e faço 18 pontos, e aí novamente chegamos na quina. Vou repetir toda essa volta nesse verde musgo e volto com vocês. Estou aqui, pessoal, olha como já começou a subir a nossa peça, ó, tá vendo? Já começa a querer subir, tá vendo? E agora nós vamos fazer uma corrente, vamos laçar o fio, vamos no ponto alto e fazer um meio ponto alto.
Vamos cortar o verde ou a cor principal aí que você estiver usando. E eu vou pegar agora a minha cor natural, o cru. Deixa só eu pegar aqui, que eu achei que estava aqui do meu lado. Peguei aqui o meu natural. Vou laçar o fio na agulha. Vou fazer a minha laçada inicial. Vou inserir a minha agulha aqui dentro, ó, da minha quina. Vou pegar este natural, laço, faço uma corrente, volto aqui dentro e faço o meu falso ponto alto. 2. Agora nós vamos trabalhar as repetições da mesma forma. Vou fazer mais um ponto alto aqui dentro. Já vou esconder estes fios. Vou laçar e vou fazer um ponto alto em cima de cada ponto alto. E quando tiver faltando aqui, ó, 2 pontos antes desse buraquinho aqui que ficou, tá vendo, ó? Esses 2 pontos aqui, eu retorno, tá? Então, a gente não vai fazer nesses 2 últimos pontos. Ó, prontinho. Como eu falei, todas as carreiras daqui pra frente são iguais. Então, vocês aprenderam a trocar a cor. E aqui, ó, natural. 2 pontos altos aqui dentro, 2 correntes e 2 pontos altos em todas as 4 quinas. Mas no início, fizemos 2 pontos altos, porque fechamos aqui no final depois com uma corrente e um meio ponto alto, lembra? Então, depois dos 2 pontos altos da minha quina, eu trabalhei 18 pontos altos. E aí, eu cheguei aqui no meio do meu trabalho. E aí, eu vou pular, ó. 1, 2, antes do meu buraquinho. Deixa eu puxar aqui para ficar melhor para vocês enxergarem, ó. Eu vou pular 1, 2, antes do meu buraco e 1, 2, depois do meu buraquinho. Então, fica mais fácil, porque vocês agora não precisam ficar contando. É só quando chegar aqui faltando 2 pontos para o nosso meio, a gente pula esses 2 antes e os 2 depois. Então, ficou 1, 2, 3, 4 pontos que vamos pular. E vamos para o próximo ponto fazer o nosso ponto alto e prosseguir com o nosso trabalho. Então, vocês estão aprendendo a fazer a nossa bolsa de crochê linda e perfeita com o fundo quadrado colorida. Nós temos ela aqui no canal, no fio de malha, essa mesma bolsa, no fio náutico. Temos ela também de mão aqui no fio náutico e temos ela toda no barbante natural, com um tamanho um pouquinho menor do que essa, toda de uma cor só. Então, você pode escolher como que você quer fazer a sua bolsa de crochê linda e perfeita junto comigo do fundo quadrado. Então, pessoal, agora nós vamos fazer apenas repetições. Vocês aprenderam a trocar a cor e agora eu vou mostrar para vocês aqui quantas carreiras de cada cor vocês vão ter que fazer. Nós vamos fazer da seguinte forma: 14 carreiras. Eu fiz aqui, então, 10 carreiras do meu fundo no verde, fiz mais 14 carreiras na subida da nossa bolsa. E para vocês usarem 3 cores e fazer a bolsa de vocês aí colorida, eu vou falar agora para vocês como que faz para dar esse efeito aqui na nossa peça. Olha que efeito lindo! Eu nem postei essa bolsa e ela já está vendida só de 2 pessoas que me viram fazendo a bolsa na minha mão.
e já teve cliente querendo. Então, 3 cores, vocês vão escolher uma cor principal, eu escolhi o verde musgo. A listrinha para dar o destaque, eu coloquei a cor natural, vocês podem usar sempre o natural ou um tom mais clarinho e neutro. E usei o marrom aqui para fazer a listra do meio. Então, depois que eu finalizei as 10 carreiras aqui do meu fundo, eu fiz uma carreira no verde musgo, anotem no papelzinho aí, hein? 10 carreiras de fundo, que foi o fundo quadrado que nós fizemos, uma carreira na cor do fundo, no meu caso foi o verde musgo, mas vocês podem usar a cor que vocês quiserem, tá? Então, vamos lá. 10 carreiras de fundo no verde. Agora, para subir, pulando os 4 pontinhos do meio, começamos com uma carreira na cor principal do fundo, uma carreira no cru, 2 carreiras de marrom, uma carreira do cru, 4 carreiras no verde musgo ou na cor do fundo, ó, 1, 2, 3, 4 carreiras, uma carreira no natural, no cru, 2 carreiras de marrom, uma carreira do cru e uma do verde. Então, você vai pegar um caderninho, vai anotar essa sequência, e aí a cor principal é a cor que você vai usar no fundo e na alça, que é ela que prevalece. E a cor aqui, ó, da listrinha é a cor que vai dar o destaque no desenho da sua bolsa, gente. Olha que perfeição! Vocês me pediram e eu trouxe para vocês. O que que vocês me pedem que eu não faço, não é verdade? Então já se inscreve, ativa o sininho, deixa o seu joinha aqui embaixo para você não perder os próximos vídeos. Eu estou preparando uma bolsa para telefone perfeita para vocês também arrasarem aí. E agora nós vamos finalizar aqui. Depois que eu terminar, eu vou medir. Essa bolsa ficou maior do que a outra que eu ensino a vocês fazerem em uma cor só. Essa aqui ficou um pouco maior porque eu quis mesmo, tá? Vou fazer aqui, ó, diferente. Não vou fazer uma corrente e fazer o meio ponto alto não, tá? Eu vou laçar o fio e vou fazer um ponto alto. Ó. Fiz um ponto alto aqui, por quê? Porque eu já vou começar a minha alça. Então, para começar a alça, eu preferia que aqui, ó, não tivesse nenhuma correntinha de espaço. Então, agora, para começar a nossa alça, vocês vão entrar aqui dentro e vamos fazer exatamente igual a outra bolsa. Vamos fazer 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. Vamos sempre virar o trabalho para dentro, sempre, tá? E aqui no primeiro espacinho eu trabalho um ponto baixo, no segundo um ponto baixo, terceiro um ponto baixo e no quarto um ponto baixo. E essa vai ser a repetição da nossa alça. Vamos virar para dentro e vamos fazer 4 pontos baixos novamente. Vocês vão fazer aí, indo e voltando repetidamente até chegar ao tamanho que vocês quiserem. Eu vou fazer aqui até completar 64 carreiras, ó. Fiz 64 carreirinhas e ficou desse jeito aqui. A minha alça ficou com 40 centímetros, tá bom? Porque aqui, ó, tem a entradinha, então 40 centímetros tá um tamanho ótimo para minha alça. Vocês podem fazer o tamanho que vocês acharem melhor, tá? Pode fazer o tamanho que vocês quiserem. Agora nós vamos posicionar a alça para a costura.
No outro vídeo, muita gente ficou com dificuldade aí de iniciar a segunda alça. Então, nesse vídeo eu vou iniciar a segunda alça com vocês, tá? Para as iniciantes, para ficar fácil para todo mundo. Ó, vamos pegar a alça, vamos posicionar de um jeito que ela não fique transpassada. Temos 64, eu vou desmanchar para 63 carreiras, ó. 63 carreiras para poder ficar do lado de cá e eu conseguir costurar aqui. Eu vou inserir aqui no primeiro ponto e vou inserir aqui no meio. Então, a nossa alça ficou com 63 carreiras, tá bom, pessoal? No próximo ponto, pego aqui no meio também, ó, e faço um ponto baixo. No próximo, pego aqui também no meio e faço um ponto baixo. E o último ponto, pego aqui também e faço um ponto baixo. Vou cortar o fio. Deixa eu achar minha tesoura. Eu acho que minha tesoura não tá aqui no ateliê, mas eu tenho outra. Vou cortar. Faço uma correntinha e puxo. Esse fio aqui a gente vai esconder e arrematar. E um lado da nossa alça está costurado, ó. Lembre-se de tomar cuidado para a alça não ficar assim, tá? Ela tem que ficar certinha. Olha que espetáculo de bolsa, gente. Oh, meu Deus, eu tô muito apaixonada nessa bolsa. Essas cores estão lindas. E agora, para iniciar do outro lado, depois que você costura aqui a sua bolsa na quina, você vai virar. E aí vai botar desse jeito aqui, ó, ponta com ponta, ó. Para facilitar de você achar o lugar da sua outra alça. E aí você vai fazer uma laçadinha inicial aqui. Vai pegar o buraquinho aqui da onde você vai colocar a sua alça. Vai inserir a agulha. Vamos puxar essa laçadinha. Vamos fazer uma corrente. E agora aqui dentro vamos fazer 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Vamos tirar a agulha, vamos passar nessas duas laçadas aqui e vou puxar o fio para cima porque eu vou arrematar até ele sumir. Vou virar o meu trabalho para dentro e vou fazer exatamente igual a outra alça, ó. No primeiro ponto eu entro e faço um ponto baixo, no próximo e no próximo. Então, são 4 pontos baixos em cada carreira, repetidamente, até finalizar a sua alça. E aí, toda vez que ainda tiver uma beiradinha, você vai tirar a agulha, vai passar nessas duas laçadinhas, vai laçar o fio e vai puxar para cima para poder você ir escondendo esse fio de uma forma que ele não apareça. Então, vocês vão fazer 63 carreiras aqui também, ou a quantidade que você fez na sua alça, e vai costurar aqui da mesma forma que eu expliquei aqui. Vamos esconder o fio, eu vou colocar a minha plaquinha e vou trazer a bolsa pronta aqui para mostrar para vocês. Prontinho, pessoal, finalizei aqui a nossa bolsa. E olha que bolsa mais linda, que perfeição que ficou. E um tamanho diferente da outra que eu ensinei para vocês. Olha, gente, esse efeito que eu ensinei aqui para vocês é maravilhoso e já é um sucesso garantido. Então façam aí, me marquem lá no Instagram, @misonbaronesa, que eu vou ficar esperando a marcação de vocês, tá? Ó,
Eu vou medir a largura. Ela ficou com 38 centímetros. Daqui até aqui no fundo, ó. Vou dobrar a pontinha para cima assim. Aqui ela ficou com 28. E aqui, ó, até a alça, ela ficou com 38 centímetros, tá bom, pessoal? Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa aula maravilhosa que eu preparei para vocês com todo amor e carinho. Não deixa de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e deixar o seu joinha aqui embaixo, que é muito importante para você não perder nenhum conteúdo. Se você quiser se aprimorar ainda mais em bolsas de crochê, o meu curso está disponível por tempo limitado, ainda tem vaga. Você pode se inscrever clicando no link que está aqui na descrição desse vídeo ou nos comentários fixado e garantir o seu desconto aí no chat de vendas. Um grande abraço, pessoal, fiquem com Deus e toda vez que você colocar um vídeo meu, assiste até o final para o YouTube entender que você está gostando e entregar o meu vídeo para mais pessoas. É uma forma grátis de você me ajudar a crescer aí o meu canal no YouTube. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchauzinho, pessoal!